Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou Lucas Magno do canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos. Beleza? Lá vamos nós, continuando a nossa playlist de The Walking Dead, a quinta temporada. Vamos saber quais as intenções do Terminus, chegada em Alexandria, novos conflitos, Rick se mostrando um homem capaz de assumir um poder, de ser uma espécie de dominador, de ter o controle de tudo, o grupo enfrentando situações mais complicadas, mortes e a luta para sobreviver com tantos e tantos zumbis. Uma temporada que também sofre de ritmo, assim como a quarta. Mas eu vou explicar tudo isso, curiosidades, bastidores, as melhores cenas, aqui. Após a vinheta, não sai daí. The Walking Dead, quinta temporada. Quem continua como showrunner é o Scott M. Gimple. Essa temporada recebeu muita aclamação da crítica e venceu alguns prêmios, incluindo o Screen Actors Guild Awards e o Saturday Awards. Este foi o último episódio inscrito pelo Robert Kirkman, que teve a sua saída da AMC. Os títulos dos episódios Lembre-se, Esqueça, Gaste, Tente e Conquiste são referências a uma fala do Dale lá na primeira temporada, quando os sobreviventes estão conversando em volta de uma fogueira. Quando finalmente conseguem escapar de Terminus, lugar onde foram feitos reféns e seriam devorados, o grupo de Rick precisa comandar duas missões: resgatar Beth, que está em Atlanta, num hospital, e levar Eugene Porter a Washington. Infelizmente, ambas as missões dão errado. O grupo fica vagando a esmo até que recebem um convite para irem para uma cidade chamada Alexandria, que é murada e livre de zumbis. Antes de começar a falar da série, eu vou pedir para você se inscrever no canal, comenta aí se você gosta ou não dessa temporada de The Walking Dead, quais as cenas mais marcantes. Não esqueça de curtir o vídeo, que me ajuda bastante. E tem spoiler, claro, todas as temporadas vocês estão vendo, e é isso. Então bora para a série. Esse episódio apresenta o episódio de estreia com o maior número de mortes, foram 24 ao todo. Atualmente é o episódio mais assistido de todos, mais de 17 milhões de pessoas. E também levou a série a ser a série mais dramática assistida de todos os tempos. Então tem uma introdução ali sobre o Garrett. O que aconteceu? Quem são essas pessoas? Eles viviam muito bem ali em Terminus quando acolhiam pessoas, e pessoas mal intencionadas começaram a estuprar, agredir, tocar o terror, e o Garrett decidiu dar um basta. Não, mãe, a gente vai tomar o lugar de novo. E é o que eles fazem. E a partir daí, eles sempre fazem isso. Atraem pessoas, as prendem e aí depois comem. E eu gosto do termo que ele usa, ou você é o gado ou você é o açougueiro. E realmente a gente vê isso na parte que o Glenn, o Rick, o Daryl e o Bob vão para o matadouro. Os caras simplesmente pegam o pescoço, dão uma paulada e cortam. O Garrett pergunta o que tem na bolsa que o Rick escondeu na floresta. Durante essa cena, o Andrew, o Steve, Norman não foram avisados que os atores estariam usando próteses quando fossem os pescoços cortados. Então essa reação deles aí é real, porque eles não esperavam essa cena. Um dos degolados é o Sam, que o Rick e a Carol encontraram lá na temporada passada. Lembram quando o Rick mandou a Carol embora da prisão? A Carol prende o Martin, que é um dos membros da Terminus, e vai atrás do Rick e os outros. Deixa o Tyrese com a Judith. Então o Tyrese está evitando de matar walkers e humanos, muito traumatizado pelo que aconteceu ainda com a Karen e as recentes perdas que eles tiveram. Mas quando o Martin ameaça a vida da Judith, ele precisa fazer alguma coisa. Ele não o mata, porque depois o Martin aparece lá na igreja com Garrett. Bom, na cena que o Martin coloca as mãos sobre a Judith, essas mãos aí, quando tem o take, são as mãos do pai da criança na vida real. Então a Carol se disfarça de Walker, coloca tripas sobre ela e vai caminhando até Terminus. Aí vê lá um tanque com um propano e explode ele. Aí começa um tiroteio, invasão dos zumbis, um corre-corre danado. Depois ela entra, confronta a Mary, a mãe do Garrett, e deixa ela para ser devorada pelos zumbis. E aí o homem tem a cara devorada, tem os walkers pegando fogo, eu acho legal, gente esfaqueada. Todos conseguem fugir dali, né? E tem o reencontro da Judith com o Carl e o Rick, é muito legal. No final, o Rick escreve lá que não tem santuário.
Este é o primeiro episódio a conter uma cena pós-créditos, tá? Envolve o Morgan. Enquanto o Rick e os outros estão escapando ali do local, a gente ouve um homem e uma mulher gritando em outro vagão. Pode ser uma referência ao Joel, Ann e Ken de The Walking Dead No Man's Land. Aí o Rick aceita oficialmente a Tara no grupo, sabendo que ela estava no grupo do governador. E conhecemos o Padre Gabriel, interpretado por Seth Gilliam. Ele começa ali meio estranho, misterioso, a gente não sabe se ele atrair o grupo por uma armadilha. Depois ele faz uma bobagem lá, que é falar com a Diana, que o grupo é uma ameaça. O Rick não se dá bem com ele de início, desconfia. Mais uma vez, esse negócio de fé batendo ali. O padre leva eles até a igreja, onde ele ficou escondido esse tempo todo. Então tem nas entrelinhas uma questão sobre ele ter se apaixonado por uma paroquiana. Tem aquela cena lá, na água, que ele não consegue fazer nada, fica paralisado. Dele não ter sido um bom sacerdote, abandonou seu povo, se escondeu com medo. Rick, Sasha, Michonne, Bob e o padre Gabriel vão atrás de suprimentos, de comida. E eu gosto muito dessa cena dos zumbis apodrecidos na água ali, nojenta, um efeito de maquiagem arrebentando mais uma vez. O Bob tenta ajudar ali e acaba sendo mordido, a gente fica sabendo depois. Após um discurso do Abraham, enquanto estão ali comendo e reunidos na igreja, eles decidem ir para Washington. Só que o Bob é capturado pelo Garrett e seu grupo, que estão atrás de vingança. Tinha uma dúvida se quem come carne de um humano que já está infectado, ele também se transforma. Não. O Robert Kirkman eventualmente nega nos quadrinhos. Também gosto porque tem muitas referências a passagens bíblicas que explicam muito do que aconteceu com o padre Gabriel. Sentimento que ele tá. Bom, Carol e Daryl desaparecem. Aí o Rick e o Abraham começam a se estranhar, o Bob também desapareceu. Então eles entram num acordo. Só quem vai para Washington, Rosita, Abraham, Eugene, Glenn, Maggie e Tara. E aí o Garrett e os outros chegam à igreja. É uma cena bem tensa. Só que aí o grupo do Rick já estava preparado mesmo, cercam todos eles e tem uma baita violência ali, mortes. O Rick não tá pra brincadeira não. E a Michonne também recupera a sua espada. O Bob acaba morrendo eventualmente por conta de ter sido mordido. E aí o Abraham, a Rosita, o Eugene, Glenn, Meg, Tara vão embora. Bom, tem um episódio que a gente acompanha o que aconteceu com a Beth. Ela foi levada, tá no hospital, só que ela não pode ir embora. Conhecemos o Dr. Steven Edwards e a oficial Dawn Lanner, uma mulher bem autoritária que já avisa a Beth, ó, a gente cuidou de você, chegou a hora de você retribuir. E como é que ela vai retribuir? Trabalhando como assistente do doutor, por exemplo. A Dawn tem os seus ataques ali ao longo desses episódios, né? Bate na Beth umas 2 vezes, começa a ser questionada sobre a sua autoridade ali. Por ser uma mulher, os outros oficiais não levam muito a sério. Tem um povinho ali bem babaca também. Conhecemos o asqueroso Gorman, inclusive, que abusa de algumas das pacientes que são resgatadas. Ele passa a perseguir a Beth. Aí tem o trecho que uma mulher chamada Joan, com o braço cortado, teve que ser cortado, ela deixa sangrar até morrer e o Gorman parte para cima da Beth. A Beth espera ela acordar e derruba ele em cima do Walker, ele é devorado lá. Quando o corpo da Joan é descoberto, a gente pode muito bem ler as palavras "fuck you" na mão esquerda dela. Conhecemos o Noah, interpretado pelo Tyler James Williams. Sim, você sabe de onde ele é. Ele se torna amigo da Beth, está longe de sua família, e os dois tentam fugir dali. Só quem consegue é ele, a Beth volta. E depois a Carol é trazida numa maca, desacordada. Bom, aí tem o flashback que mostra o Abraham e sua família. Ele tentou protegê-los, depois a mulher ficou com medo dele junto com os filhos. Fugiram dele e acabaram sendo devorados posteriormente por zumbis. E é aí que ele encontra o Eugene, com essa promessa de descobrir a cura. Mas no fim é revelado que o Eugene não sabe de nada, não tem como tratar nada de cura, ele só fala bonito e acabou. O que deixa o Abraham com muita raiva, a ponto de dar um soco nele, ele desmaiar, e ficar ali horas e horas sem acreditar no que acabou de ouvir. Tem uma cena também engraçada que o Glenn questiona o Eugene por causa do mullet dele. Pelo menos o Eugene depois tem uma cena bem legal que ele joga água em um monte de walkers, numa cena lá quando eles estão encurralados. Segundo o Michael Cuditz, esse episódio foi quase banido.
a razão ele não explicou. Tem um flashback mostrando rapidamente como que a Carol encontrou a Lizzie, a Mika, a Judith e o Tyrese. O tempo que ela ficou sozinha depois que foi dispensada pelo Rick. Ela e o Daryl perseguem o tal carro misterioso que levou a Beth. E aqui, voltando a Atlanta, tem muita referência ao primeiro episódio. Desde os prédios, alguns ângulos de câmera, as ruas... E eles encontram o Noah, encontram a van que tem a marca lá da cruz, entram nela, ela é cercada por walkers, cai do alto da ponte. No final, a Carol é atropelada e levada embora para o hospital. Na van, se vocês repararem, tem uma estátua da Virgem Maria. É uma referência à mesma estátua que estava lá na série Lost, lembram? No avião... Tinha uma estátua que, inclusive, dentro tinha até a heroína. Bom, e o Rick monta uma estratégia para resgatar Carol e Beth. Eles conseguem manter 2 policiais reféns, um tentou escapar. E tem aquela cena que eles encontram vários walkers queimados num pátio. É sensacional a maquiagem. Inclusive, a edição de colecionador em Blu-ray tem um deles, muito legal. Ali tudo combinação de manequins e atores semi-enterrados. O elenco não sabia que esses walkers eram reais até eles começarem a se movimentar. Imagine o baita susto que não foi. E o Daryl é atacado por um policial, acho muito legal a cena que a mão dele vai tateando e quase ele é mordido por um dos walkers ali. Ele arranca a coluna com a cabeça junto. Haviam ali controles dentro das órbitas oculares do walker para serem controlados quando puxasse ali com a espinha. 3 são feitos reféns. O oficial Bob Lanson, ele é interpretado pelo Maximiliano Hernandez. Aconselha o Rick a fazer um acordo com a Dawn. No fim, ele engana a Sasha, a faz desmaiar e foge, depois o Rick o atropela e posteriormente o mata. Interessante que ele também diz a frase que ouviu do Garrett: "Não dá mais para voltar, Bob." O que o Garrett disse pro Bob lá no matadouro, lembram? A igreja é cercada por walkers. Michonne, o Cole e o padre Gabriel conseguem escapar dali. Aí o Abraham e os outros chegam e daí eles partem para Atlanta. E a Dawn começa a enxergar que a Beth pode ser uma pessoa forte. Elas conversam bastante, parece que as duas vão ficando amigas, quando não é assim. E eles se encontram no corredor. Primeiro vai a Carol, depois a Beth. Quando eles já estão indo embora, a Dawn pede o Noah, porque ele era auxiliar dela, pessoas morreram indo atrás dele, então ela quer ir de volta. O rapaz aceita voltar, só que a Beth acaba ouvindo o que ela tinha dito anteriormente, que todo mundo acaba voltando para ela. Com isso, a menina pega uma tesoura que havia escondido dentro do gesso, acerta no ombro da oficial, acidentalmente ela dispara um tiro na cabeça da Beth. É uma cena bem forte, bem triste e assim, de repente, né? Depois o Daryl mata a Dawn. Na saída tem aquela cena que o Daryl carrega ela no colo. Essa foto vazou no Facebook da AMC, deu uma confusão e, claro, muitos fãs reagiram contra a decisão dos produtores ali de matarem a personagem. O Scott Gimple recebeu muitas ameaças, sério. Foi feita uma petição online para que a personagem voltasse, com mais de 60 mil assinaturas. Para vocês terem noção, isso foi discutido até no Good Morning America. Originalmente teria uma cena que teriam 800 walkers ali, mas foi tirado. Este também é o segundo episódio a conter uma cena pós-créditos. E a aparição do Morgan também. 17 dias se passaram desde a morte da Beth. O Noah fala para o grupo que eles podem ir para a cidade dele, que ela é protegida e eles ficariam de boa. Então parte o Rick, o Glenn, ele, o Tyrese e a Michonne. Mas chegando lá vem tudo destruído. A mãe do Noah morreu, os irmãos. A cena da casa do Noah foi construída dentro de um estúdio. Por quê? Os atores das alucinações precisavam ficar escondidos do público. O Andrew Lincoln é essa voz do radialista aí durante o episódio. E também vemos as primeiras referências aos lobos, com aquele W na testa. Isso também ao longo da temporada. Bom, aí o Tyrese vai com o Noah na casa dele e acaba sendo mordido. E eu acho impressionante a quantidade de sangue que sai com a mordida. Então ele passa a ter alucinações com o Bob, o governador, a Lizzie, a Mika, com quem já morreu. O Rick, desesperado, volta, corta o braço dele, mas não tem jeito, e ele morre. Eu gostava do personagem também. A Michonne convence o Rick para eles irem para Washington. Esse é o primeiro episódio da série de TV a ser ambientado fora da Geórgia. E também a maior distância que o grupo já percorreu, 530 milhas, de Washington a Richmond. O Robert Kirkman, em entrevistas, disse que esse episódio era polarizante, que
despertaria ódio e amor dos fãs, levantaria muitas discussões e seria o favorito de muita gente. Não sei. Então eles já estão cansados, sujos, famintos, só não mortos, mas a gente pode ver o paralelo com os Walkers. A Sasha fica bem perturbada, ela mata ali os doguinhos e eles comem. Tem um trecho que eles encontram uma quantidade de garrafas com um bilhete de um amigo. Começa a chover, eles ficam felizes, mas depois eles têm que correr, porque começa uma tempestade medonha, e se escondem num celeiro. E num monólogo do Rick tem a tal fala, "We are the Walking Dead", né? Que é bem legal. Depois o celeiro é atacado por Walkers. Eles todos se unem para impedir que eles entrem e depois conseguem reverter o problema. Isso simboliza em cada personagem a luta pela sobrevivência, em grupo. O Andrew Lincoln, em entrevistas, disse que essa cena do monólogo é muito emocionante para ele. Ele não conseguia ler tudo, porque ele vivenciou algo parecido. No dia seguinte, a Sasha e a Meg encontram um homem desconhecido. Ele se chama Aaron, interpretado pelo Ross Marquand. Muita gente achou a introdução dele parecida com os outros lá do Lost, lembram? O personagem do Ben. Posteriormente foi revelado que o Aaron seguiu o grupo durante 3 semanas. O Norman Reedus, comeu um verme de verdade nas gravações. Então ele fala sobre Alexandria, que os muros são altos. No início, o grupo do Rick é hostil, né? Com razão. Depois de muita discussão e desconfiança, eles decidem seguir com ele. No meio do caminho, eles são emboscados por Walkers. Eu gosto desse vermelho aí intenso, sangue exagerado e só a luz do sinalizador gera até uma tensão. Conhecemos o companheiro do Aaron, o Eric, interpretado pelo Jordan Woods Robson. Finalmente eles chegam a Washington e depois em Alexandria. O primeiro a vermos é o Nicholas, interpretado pelo Michael Traynor. Vamos falar dele mais pra frente. A Diana, uma espécie de líder, interpretada por Tovah Feld-Rush, ela faz uma entrevista com cada um do grupo. Cada um conta seus traumas, experiências, perdas. E vamos acompanhando a rotina desses moradores ali que não conhecem nada de fora, não viveram um mundo apocalíptico. Primeiro eles entregam as armas para Olivia, que cuida do arsenal, e também da despensa. Conhecemos a casa onde eles vão morar. Primeiro o grupo fica num lugar só, ainda que com medo da situação. E o Rick conhece a Jessie Anderson, seu novo interesse, interpretada por Alexandra Breckenridge. Casada, mãe de 2 filhos, marido é médico, super simpática, corta o cabelo dele. E aí o grupo vai explorando a cidade, conhecendo os moradores. O Cal conhece o filho mais velho da Jessie, o Ron, interpretado pelo Austin Abrams. A Enid, interpretada pela Catherine Nacon, que é interesse amoroso do Ron. Tem um easter egg ali, o quadrinho que o Cal encontra no sótão é do Invincible. Tem até vídeo aqui no canal do desenho, adaptado para a Amazon Prime. E o Rick topa com o marido da Jessie, o Pete, interpretado por Corey Brill. Glenn, Noah e Tara acompanham o Nicholas com o filho mais novo da Diana, o Aiden, interpretado por Daniel Bonjour. Aí rola uma treta ali entre ele e o Glenn, começa um desentendimento por conta das ações deles quando estão em missão. O roteiro joga esse dilema nos personagens. Quem já viveu toda a experiência do apocalipse, quem não viveu, que parece levar numa brincadeira, ou que a vida dentro de Alexandria é como se fosse um paraíso e lá fora que se dane. Se o grupo também ficar em Alexandria, eles vão enfraquecer igual eles? E o Rick diz que não, que se for preciso, eles tomam o lugar. Teriam várias cenas cortadas mostrando as atribuições de cada um dos membros do grupo do Rick. O Abraham se juntando à equipe de construção, por exemplo. A Rosita conhece o Pete e se torna sua assistente médica. A Meg trabalhando com a Diana nos painéis solares. O Eugenie também arrumando alguém para trabalhar com ele. E essa cena da Meg com a Diana seria antes da luta entre o Glenn e o Aiden. Tanto que as duas aparecem ali na hora, juntas. Tem uma cena que o Cal e o Noah jogam pôquer, mas nenhum dos dois sabiam jogar. O Josh McDermott, que acompanhou ali, foi orientando eles durante a cena. Então o Rick quer ter acesso às armas. Ele foi colocado como xerife para manter a ordem ali da cidade, junto com a Michonne. A Sasha passa a ficar de vigia. Tem aquela cena que ela dá um surto na festa, porque as mulheres estão falando de receita, de não sei o quê, então ela fica putaça pelo que ela já perdeu. Até depois a Michonne e a Rosita tentam ajudá-la. E tem aquele trecho que ela se deita sobre os mortos numa cova, exatamente como ela tá, né? Uma representação. Vamos falar dos efeitos práticos, maquiagem e efeitos especiais. Eu gosto da cena, como eu falei, dos zumbis derretidos no hospital. Tem um que a Tara arranca
parte da pele de um Walker, bem nojenta a cena. Tem o cavalo que é devorado, o Aiden sendo devorado, o Noah, os zumbis cortados ao meio dentro do caminhão, o zumbi sendo enforcado até a cabeça dele cair. Na festa conhecemos o arquiteto Red, marido da Diana, interpretado por Steven Coulter. Conhecemos o filho mais novo da Jessie, o Sam, interpretado pelo Major Dodson, chato pra cacete. Tem uma cena que ele pega a Carol dentro do arsenal e ela toca o terror com ele ali, ameaçando amarrá-lo numa árvore e deixar para os zumbis comerem. Também depois a Carol discretamente descobre que o Pete agride a Jessie e o Rick passa a ficar mais com raiva do cara. Inclusive a Diana sabia das agressões, mas como o Pete é o único médico ali, fez vista grossa, passou o pano, como dizem. Também conhecemos o filho mais velho da Diana, o Spencer, interpretado por Austin Nichols. O Daryl também janta com o Aaron e o Eric, que o convida para ser o novo recrutador de Alexandria. As pessoas nas fotos, na cena em que a Sasha pratica tiro, são pessoas da equipe de produção. O A que o Sam coloca na mão do Rick é uma referência ao último episódio da 4ª temporada. O Glenn, Noah, Aiden, Tara, Eugene e o Nicholas vão numa missão, uma patrulha no armazém, quando acontece uma sucessão de erros, que culminam na morte do Aiden. A Tara fica muito ferida e o Noah acaba sendo devorado por Walkers, graças ao Nicholas que não obedeceu uma ordem do Glenn. O ator Tyron William James, na época das gravações, tinha comprado uma casa próximo ao local das gravações, tá? E aos poucos o grupo do Rick vai conquistando espaço ali. A Meg passa a ser tipo uma conselheira da Diana. Vemos como que os habitantes são desorganizados, precisam de uma voz de comando forte. Aos poucos, Rick e companhia vão ensinando isso a eles. E a Meg também passa a ficar cismada com o padre Gabriel, quando o flagra falando lá com a Diana que o grupo do Rick é perigoso. Bom, Diana e família de luto pela morte do filho, claro, e ela não quer que o Rick execute ninguém, por conta do Pete. Então, ao longo do episódio, rola essa tensão entre os dois, até que culmina numa briga, numa troca de socos, o Rick totalmente descontrolado e a Michonne vai lá e acerta a cabeça dele para ele desmaiar. Ele fala que o mundo mudou e que os habitantes precisam mudar. Rola também aí uma paquera entre o Cole e a Enid numa cena. Ela gosta de ficar pulando o muro para ir lá para fora. O motivo ninguém sabe. E posteriormente, cada um ali da patrulha desastrosa que culminou na morte do Aiden explicam o que aconteceu. O Glenn passa a ficar com uma raiva do Nicholas. E vemos isso até o final da temporada, quando eles se confrontam com socos, o Glenn leva um tiro, quase que ele o mata, né? Mas depois desiste. Eles ficam amigos, a gente sabe. Bom, tem um episódio que o Morgan cruza com duas figuras, são estranhas, são os lobos. Tem o W na testa. O Morgan não mata ele, só nocauteia. E ele tem esse dilema agora que me irrita, que toda a vida é preciosa. Tá, mas a gente vai ver mais pra frente que não é assim. Mas pro final, vemos esses dois lobos cortando a garganta de um cara. E vai haver uma reunião para decidir o que fazer com o Rick. Cada um vai falando ali quem é ele de verdade, o que ele fez na vida de cada um. O Daryl e o Aaron ficam encurralados por um monte de zumbis que saem de um caminhão e aí eles são salvos pelo Morgan. E o Daryl acaba ligando os pontos através de uma mensagem que o Rick deixou, que ele está atrás do Rick, então leva ele para Alexandria. E de novo, o Rick fica todo lambuzado de sangue, entra na reunião falando que os Walkers vão invadir, que eles estão ali para ajudar as pessoas, é questão de sobrevivência, eles vão mudar, vão ser fortes. E aí o Pete chega bêbado com a katana da Michonne na mão, dizendo que vai matar o Rick, que ele não é dali, e acidentalmente ele corta o pescoço do Red, que morre na hora. E engraçado que a Diana, falando sobre não executar ninguém, que ali não se faz isso, só vira pro Rick e diz, faça. O Rick vai lá e mata o cara a sangue frio. Bem na hora que o Morgan chega. O cara falando tanto sobre a vida ser preciosa, quando reencontra o amigo, vê essa situação. Originalmente teria uma cena entre o Cal e a Enid, mais extensa, mas foi cortada. Os lobos e o homem de poncho vermelho são referências à história Chapeuzinho Vermelho. E o Greg Nicotero, em entrevistas, não cansou de elogiar esse episódio. Todos os atores, a produção e que todos deveriam ganhar um prêmio. Uau! Então foi isso, pessoal. Isso que foi a 5ª temporada de The Walking Dead. Quase que eu me atrapalho aqui. Gosto dela, apesar do ritmo. Tem alguns episódios que são para encher linguiça. Eu acho que a questão da Beth poderia ter resumido mais, trazido outras situações. Eu acho que enrolaram bastante. Vamos explicar o que aconteceu entre o Daryl e a Carol. Só um episódio pro Tyrese. Enfim, vai da opinião de cada um. Comenta aí se você gostou ou não. Eu acho que a série ainda dá um caldo. Tá indo bem.
A gente se vê na 6ª temporada, tá bom? Um abraço. Fui. Tchau, tchau.